Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, caros ouvintes. E hoje nós vamos tocar num ponto que é a destruição das estátuas nas praças públicas, que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa principalmente. Muitas pessoas falam que é certo destruir essas estátuas pelas ideias que elas representam, e muitos dizem que é errado, que essa é uma atitude fascista, de negar a história, e que não se pode destruir patrimônio público e a memória do povo, da nação. Bom, vamos tocar nesse assunto explicando primeiro para que serve uma estátua. A estátua, eu sei que a gente está há tanto tempo olhando para ela faz parte das nossas vidas, há tanto tempo, né? Principalmente para quem mora perto de uma praça, onde normalmente tem estátuas de figuras históricas da nossa sociedade, que a gente já normaliza, já acha que faz parte do nosso cotidiano. Mas todas as estátuas, principalmente de personalidades históricas, como cientistas, políticos, militares, heróis nacionais, de todos os tipos, eles representam uma pessoa, uma instituição ou um conjunto de ideias que tem que ser exaltado. É por isso que tem uma estátua simbolizando isso, personificando isso. Então, uma estátua do Santos Dumont personifica a ideia de que o Brasil inventou o avião, que o Brasil é constituído de um povo inteligente, de um povo capaz, de um povo que pode criar máquinas avançadíssimas, etc. Da mesma maneira que uma estátua de um militar brasileiro que foi ditador, como uma estátua do Geisel, é para se referir ao governo do Geisel como algo bom, como a pessoa do Geisel, como um bom administrador. É por isso que se construiu uma estátua dele durante a ditadura militar. Construir a estátua do Getúlio Vargas, que foi também um ditador brasileiro, não era militar, mas ele sempre foi muito polêmico, alterando entre momentos democráticos e momentos ditatoriais, autoritários. Mas, novamente, a estátua é para exaltar a figura do Vargas. Não tem estátua falando mal do Vargas, falando mal do Geisel, não tem uma estátua falando mal do Santos Dumont. São estátuas que são para falar bem. E esse falar bem é para transferir às pessoas que estão observando uma visão positiva. E não só a visão positiva, como também a exaltação. Olha, pessoas, esse sujeito é tão importante, fez tão bem ao nosso país, ao nosso governo, à nossa cidade, enfim, que nós vamos construir uma estátua para que todos se lembrem dele. Então não tem uma estátua falando mal da ditadura militar brasileira, não tem uma estátua falando mal do Santos Dumont, não tem uma estátua falando mal do Getúlio Vargas. Estátuas de pessoas, de instituições ou que representam ideias, normalmente, na maioria das vezes, são para exaltação. Então, é claro, existem estátuas que são para lembrar de momentos tristes. Por exemplo, estátuas que fazem referência ao Holocausto, à Segunda Guerra Mundial, à Primeira Guerra Mundial. São estátuas que representam ideias e momentos históricos, mas de comoção, que a gente chama. Aí não é exaltação, é comoção. Ao olhar para a estátua, você se lembra de algo triste, de algo ruim. É diferente a estátua que fala da Segunda Guerra Mundial e a estátua do soldado que deu a vida para salvar seus companheiros. As duas estátuas falam da mesma época, mas uma é para a comoção, onde nós devemos nos lembrar de um momento triste, e a outra é de exaltação, no mesmo ambiente, no mesmo contexto histórico. Durante a Segunda Guerra, nós vamos nos lembrar do soldado que se sacrificou pelos seus companheiros, é um herói nacional, e também temos uma estátua que nos lembra dos horrores da guerra. Então as estátuas têm essa função, nos fazer lembrar de algo, nos fazer refletir e, de maneira geral, exaltar uma figura, um indivíduo, uma instituição do Estado, normalmente, ou um conjunto de ideias. É o caso, por exemplo, de estátuas que existiam aos montes nos governos fascistas italiano e alemão e na União Soviética. Inúmeras estátuas que faziam referências a ideias e a instituições, não necessariamente nos outros aspectos que eu disse, mas sempre trazendo a ideia de exaltação.
Bom, partindo dessa breve explicação sobre a função das estátuas, eu pergunto para vocês: o povo pode decidir que estátuas ele quer que sejam construídas? Porque muitas dessas estátuas não são construídas de forma democrática. É quem tem o poder do Estado determina quem são os heróis a serem lembrados. Alguém consultou você para poder construir a estátua do Santos Dumont? Alguém consultou você para construir a estátua do Getúlio Vargas? Alguém consultou você na hora de dar um nome para uma ponte? Ponte Geisel? Ponte Figueiredo? Por que não consultou? Porque se consultar as pessoas vão entrar em conflito e podem aprovar ou não. Então o sujeito determina a construção da estátua. Em grande parte das vezes, as estátuas são construídas ou por iniciativas privadas ou públicas que querem exaltar algo que é favorável a elas. Então uma empresa constrói uma estátua na frente da empresa, do primeiro presidente da empresa. Ou o Estado constrói lá no governo, na frente do Palácio do Governo, coloca a estátua do primeiro governador daquele estado. Então essas estátuas são para exaltar essas pessoas, não é para falar mal delas ou comentar sobre os erros que elas podem ter cometido. É para falar bem. Ninguém foi consultado para isso. Então o que nós temos hoje é uma reviravolta, onde a população quer determinar aquilo que ela quer lembrar, aquilo que ela quer exaltar. Porque lembrar, todos nós vamos lembrar, se a gente estudar a história. Não tem mais estátuas por aí dos nossos ditadores militares brasileiros. Mas isso não quer dizer que a gente não se lembre deles. Nós lembramos porque estudamos história. Agora, uma coisa é você ter uma estátua dos ditadores na praça, na frente das universidades, nas frente dos prédios públicos, fotos dentro das empresas, exaltando aqueles ditadores, dizendo: olhem para eles, olhem, se inspirem através deles, ou seja, está dizendo que eles foram bons, né? Então isso é diferente, isso é exaltação. Então as pessoas hoje estão se rebelando contra estátuas que exaltam pessoas, ideias e instituições que elas não concordam. Por exemplo, muitas das estátuas que foram destruídas são estátuas de colonizadores, que mataram índios, escravizaram índios e africanos. São estátuas de pessoas que ganharam dinheiro com o tráfico de escravos. São estátuas de políticos extremamente polêmicos e normalmente preconceituosos, elitistas. Afinal de contas, tudo isso se desenvolveu a partir daquele movimento, né, Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam, porque aqueles 4 ou 5 policiais americanos mataram um cidadão negro acusado de comprar um pacote de biscoito com uma nota falsa, e mesmo ele pedindo para pararem de apertar o pescoço dele com o joelho, derrubaram ele no chão e ficaram com o joelho em cima do pescoço dele, ficou lá 10 minutos, eles continuaram apertando o pescoço dele, ele dizendo que não estava respirando, ele desmaiou sem oxigênio, eles continuaram apertando o pescoço dele. As pessoas em volta tentaram abordar a polícia e falar: olha, vocês estão matando o cara, e a polícia afastou todo mundo. O sujeito morreu. Então as pessoas passaram a falar: puxa, a polícia não representa mais aquela ideia de defesa do povo. Pelo contrário, a polícia está matando. Então as pessoas transferiram isso para as estátuas. Olhou e viu a polícia matando o próprio povo, olhou para a estátua: puxa, mas essa estátua é de um cara que ganhou dinheiro escravizando negros. Os negros foram lá e derrubam a estátua. Por quê? Porque eles não querem exaltar essas ideias. Eles fizeram a ligação entre estátuas que exaltam ideias racistas com comportamento racista atual. Ou seja, se eu tenho nas praças públicas estátuas de racistas, de pessoas declaradamente racistas, preconceituosas, que ganharam dinheiro com escravidão, eu estou dizendo para todo mundo que aquilo é bom para se tornar um herói, que aquilo é suficiente para você virar um herói, ser lembrado pela história.
Se você for um racista, você será lembrado. Então eles vão e se revoltam. Vejam que interessante, porque agora nós temos um conflito entre pessoas que querem reescrever aquilo que deve ser exaltado, não é reescrever a história, é reescrever aquilo que deve ou não deve ser exaltado, e a resistência daqueles que já estão acostumados com essas figuras e acham que elas têm que estar sim sendo expostas e talvez exaltadas também. Então o que vocês acham? Vocês acham que a população pode decidir o que deve ou não ser exaltado, que figuras, que instituições, que ideias devem ser exaltadas ou não? Quem decide isso é o Estado e as empresas, ou grupos privados com muito poder, para poder bancar essas estátuas. Quem que tem o poder de decidir? Escrevam aí nos comentários, não deixem de dar a opinião de vocês, de comentar, de criticar, de curtir, de descurtir, enfim. Sigam a página aqui no Facebook e no YouTube e não deixem de participar. Um grande abraço e boa noite, boa tarde e bom dia para vocês.